Boa noite a todos, são 18 horas e 59 minutos aqui na Laranjal Paulista e eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, mais um dia de culto, mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, porque nós vamos louvar o nome do Senhor e vamos ouvir a sua palavra, que é a palavra de vitória. Como nós sempre falamos, a palavra de Deus ela não volta vazia. E nesse momento nós queremos fazer uma oração. Queríamos também dar um tempo para que os irmãos aí, os amigos, se conectem aí na internet, no link, para que nós possamos começar nosso culto e você poder aproveitar. Como sempre eu falo, consagre essa 1 hora a Deus. Você vai ver como que a sua vida vai ser abençoada através disso. Ninguém perde nada quando dá alguma coisa para Deus. Se você der 1 hora para Deus, você vai ver o quão você será abençoado. Eu queria mandar uma saudação para os irmãos lá de Piracicaba, da Igreja Nova Jerusalém, pastor Luiz, pastora Sueli, nossos irmãos lá de Piracicaba, também a pastora Rosinha lá em Araçariguama, também nossos irmãos lá, pastor João, pastor Érico lá em São Paulo, na Vila Formosa, todos nossos irmãos aí que lá de Laranjal Paulista, que estão ouvindo a palavra de Deus, mandamos aí uma saudação maravilhosa da paz do Senhor. Também para Celi e Walter, lá de Capivari, que sempre estão nos ouvindo, que Deus abençoe também o casal lá em Capivari, os irmãos lá em Botucatu também, São Manuel, e todos que estão aí ouvindo a palavra de Deus, como diz ali no livro de Isaías, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Então todos aqueles que dão crédito à palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus, com certeza Deus abençoa, Deus guarda, Deus livra, Deus sempre tem algo maravilhoso para entregar para nossas vidas. Jesus ele disse que veio para nos dar vida e vida com abundância. Então é isso que nós temos que esperar dele, né? Sem dúvida nenhuma, Deus ele é maravilhoso. Eu queria fazer uma oração nesse momento, para que Deus possa abençoar o louvor, abençoar a palavra, porque a palavra já é abençoada, né? A palavra que vai nos abençoar. Nós temos que orar por nós que vamos fazer a ministração, que precisamos aí da ajuda do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar sendo vaso do Senhor nessa noite, tanto na parte do louvor como na parte da ministração da palavra de Deus. Como eu falei, Senhor Deus, nós precisamos de oração. Nós precisamos, Pai amado, da ajuda do Teu Espírito Santo, porque nós somos falhos, nós somos fracos, e nós precisamos, Pai amado, da perfeição do Teu Espírito, da perfeição da Tua presença em nossa vida, para que nós possamos entregar para o Senhor, Pai amado, o melhor, entregar para o Senhor sacrifícios de louvor e ser um canal de bênção na vida desse irmão, dessa irmã que está ouvindo. Que nós possamos ser um canal totalmente livre e desimpedido, Pai amado, pelo Teu poder, para entregar, Pai amado, o que o Senhor tem, Pai amado, o Teu trono, para essas vidas que estão aí, Pai amado, sedentas, necessitadas de uma palavra de fé, de uma palavra de amor, de uma palavra de esperança, Senhor. Pai amado, nesse momento agora, toma as mãos e também a boca e a mente do Daniel agora, que vai ministrar a Tua palavra, Senhor, através do louvor, Senhor. O Senhor habita no meio dos louvores. Que no meio desse louvor, Pai amado, o Senhor possa fazer sinais, prodígios e maravilhas. Que através da pregação dessa palavra haja cura, haja libertação, haja batismo com o Espírito Santo, haja salvação. Porque eu creio, Senhor Deus, como tenho certeza que esse irmão que está aí, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, Pai. E hoje Ele pode fazer, Pai amado, as mesmas coisas que Ele fez no passado, Senhor. Porque a Sua obra, Pai amado, ainda está sendo feita, Pai amado. O Senhor é um Deus que é fiel para começar uma obra em nossa vida e terminar essa obra, Pai amado. Portanto, nós Te glorificamos. Nós Te exaltamos, Pai amado, que o Seu nome nessa noite seja glorificado, seja exaltado, Pai. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e Príncipe da paz. Em nome de Jesus é que nós Te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Daniel, vamos louvar ao Senhor. Amém.
graça invade-me, acende a chama, ó Pai. Aleluia. E mais brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Glória a Deus. Senhor, tu és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Graças a Deus. Aleluia. Te adoramos, Pai. Sim, Pai. Te exaltamos nessa noite, porque o Senhor é fiel, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. É verdade. A Tua palavra diz, Pai, que aqueles que em Ti esperam voam alto como águias. Aleluia. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, Pai. E nós aqui nesta noite estamos reunidos, Pai, nesta casa, cada um em sua casa, Pai. E desejamos, Senhor, temos a sede por Ti, Pai, nesta noite. Sim, Deus. Por isso, Senhor, vem nos encher com o Teu Espírito Santo, Pai. Alcança cada irmão que está que está sintonizado conosco nesta noite, Pai, através desse culto. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada pessoa, Pai. Que o Senhor possa alcançar a vida de cada um e nos abençoar, Pai. Porque queremos voar, Pai, como águias. Aleluia. Queremos as Suas asas, Senhor, para poder Te adorar e Te exaltar nessa noite. Glórias a Deus. Te agradecemos por isso, Senhor. Vem e toma o Teu lugar. Tens minha vida como
particular. Vem regar-me com tal unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tal unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim, Senhor. Muito bem, queria convidar agora os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8 em diante, para nós ouvirmos a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 17, verso 8. Se você não quiser abrir, você pode prestar atenção na leitura e na explanação. Você só marca o capítulo e o versículo, depois em casa e você medita melhor na palavra de Deus. E assim diz a palavra do Senhor: a viúva de Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu, Deus, ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta daquela cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, peço, numa vasilha, um pouco de água para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: agora traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, o teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa botija, numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui,
apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faça conforme a tua palavra, porém faça disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traga-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa por muitos dias. Amém? Você que está aí do outro lado, eu peço que você coloque a mão no seu coração e diga graças a Deus. Que você diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer mais uma pequena oração para que Deus me dê a graça de poder transmitir aquilo que realmente o Senhor quer para o teu coração. E quero orar também para que você abra o seu coração e receba essa palavra maravilhosa do trono de Deus para a sua vida. Pai, mais uma vez eu elevo a Ti, Pai amado, em oração. A minha boca é boca de homem, mas a Tua boca é boca de Deus. A minha mão é uma mão de homem, mas a Tua mão é mão de Deus. E eu peço que com essa boca de Deus, vivo e poderoso, infalível, esse Deus invencível, que o Senhor fale com esse homem, com essa mulher agora, porque eu sei que ele está precisando de uma palavra, Pai. E também, meu Deus e meu Pai, muitos que estão do outro lado lá, Pai, eles precisam, Pai amado, de uma mão forte, Pai. A minha mão não alcança lá essa casa, essa situação, esse contexto, Pai amado, da vida desse homem e dessa mulher. Mas eu sei que a Tua mão, Pai amado, que alcança perto e longe, uma mão que ninguém pode estorvar, uma mão que ninguém pode impedir, que alcance agora esse coração, essa mente, essa vida, essa situação. E Pai amado, eu sei que muitas vezes nós perdemos o controle das coisas, da situação, mas eu sei que o Senhor jamais perde o controle, porque a Tua mão é poderosa, é invencível. Então eu peço que nessa noite, essa boca de Deus e essa mão de Deus seja a favor do Teu povo, Pai, porque, Pai amado, o Senhor é a nossa única esperança. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem nós confiamos. Nós não temos, Pai amado, em outro, Pai amado, que nós possamos recorrer, Senhor. Então que nessa noite, essa palavra seja um bálsamo, essa palavra seja uma resposta, essa palavra seja, Pai amado, uma chave, Senhor, que abra e ninguém venha fechar. Que essa palavra, Senhor Deus, seja, Pai amado, um divisor de água na vida desse homem e dessa mulher. Que essa palavra, Pai amado, seja como um martelo de um juiz justo, que bate, Pai amado, e Senhor Deus, dá o veredito de uma sentença vitoriosa a favor dos Teus filhos, Senhor. O Senhor também é o nosso advogado, o Senhor é o nosso médico, porque está escrito, é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e é o Senhor quem sara todas as nossas enfermidades. Portanto, Pai, nós te pedimos humildemente que o Senhor use o Teu vaso, Senhor, ainda que pequeno, mas mesmo assim o Senhor pode enchê-lo com o Teu óleo, com a Tua unção. E também, Pai amado, encha esse vaso que está aí ouvindo a Tua palavra, Pai, para que essa palavra que não volta vazia venha fazer uma transformação, uma bênção, uma vitória, uma graça. Venha, Pai amado, a transbordar bênçãos sobre essas vidas, ó Pai, mesmo em tempo de crise, Senhor. Pai amado, nós vemos aqui um texto que nós vimos, ó Pai, um profeta e uma mulher. Muito bem, nós lemos uma palavra aqui, irmãos, que era um tempo de crise. Fazia 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a face da terra. E quero dizer para você que quando não há água, consequentemente também não há comida. Havia falta de água e havia falta de comida. Portanto, o profeta Elias e essa viúva, para começar, a crise dela começa aí. Ela era uma viúva e tinha crianças pequenas para criar. E além disso era pobre. Eles estavam num tempo de crise.
Eles estavam enfrentando uma crise, mas eu quero dizer uma coisa, que a crise estava instalada naquele país, naquela região, naquela época. Só que Elias, ele não estava na crise, não estava nele. Ele estava num tempo de crise, ele estava num tempo de dificuldade, mas a crise não estava nele. Note bem, Elias ele viveu uma grande perseguição porque ele pregou a palavra de Deus. O próprio rei, que era um homem poderoso na época, e a sua esposa Jezabel, perseguiram muito Elias. E diz a palavra de Deus que por causa dessa perseguição, dele pregar a palavra de Deus, Deus mandou que Elias fosse então num lugar onde havia um ribeiro chamado Querite. E lá diz a palavra de Deus que Deus fornecia água para Elias e fornecia comida de uma maneira extraordinária. Diz que pela manhã e pela noite os corvos traziam pão e carne para Elias. Então nós podemos dizer que no tempo daquela crise, Elias viveu um grande milagre de Deus. Eu tenho a dizer para você o seguinte, que no tempo de crise é o tempo também dos grandes milagres de Deus. Então, não fica desanimado se nós estamos passando, o país está passando por uma crise, o mundo está passando por uma crise. Sabe de uma coisa, nós podemos estar num país que está numa crise, nós podemos estar num mundo que está numa crise, mas só que a crise não está em nós, porque quem está em nós é Jesus Cristo reinando em nossa vida. Então eu quero dizer para você uma coisa, nesse tempo de crise, como nunca em outro tempo você vai ver a mão de Deus a seu favor. Você vai ver os grandes milagres de Deus se manifestar a favor do seu povo. Então veja bem, faltava água e faltava comida. E o profeta? O profeta Elias estava comendo pão e carne de manhã e pão e carne à noite. E bebendo de uma água cristalina num ribeirão chamado Querite. E o mundo inteiro passando fome e passando sede. E outra coisa ainda, como Deus ele é detalhista, para que essa carne e esse pão viesse para Elias, eram os corvos que traziam para ele. Os corvos. Então você veja só, que milagre, que coisa maravilhosa. Só que, irmãos, a crise ainda persistia contra o homem de Deus. E aí o que aconteceu? O ribeiro Querite secou. Aí então Deus falou, Elias, levanta daí onde você está, da beira desse ribeirão, e você vai até uma cidade chamada Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei lá que uma mulher viúva, uma mulher pobre te sustente. Olha só, Elias ia sair de lá, e Deus já tinha providenciado o seu sustento antes mesmo dele levantar daquele lugar. Então muita gente fica preocupado, o que vai ser amanhã, o que vai ser mês que vem, como que vai ser ano que vem. Olha, sabe de uma coisa, Deus já preparou coisas maravilhosas para nós, ano que vem, mês que vem, amanhã. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. O amanhã, Deus vai fazer grandes milagres em nossa vida, ainda maiores. Porque, sabe de uma coisa, em tempos de crise, como eu falei, é que Ele vai fazer os milagres. Quando Israel estava lá no deserto, que não tinha água, da rocha Ele tirava água. Ele mandava maná do céu, comida do céu, descer para o povo comer. Quando eles chegaram ali perto do Mar Vermelho, encurralado por Faraó e pelos soldados egípcios, o que Deus fez naquela grande crise? Deus abriu o Mar Vermelho. Então Deus fazia coisas extraordinárias que nunca o olho viu, que nunca o ouvido tinha ouvido. E é isso que Deus tem preparado para você. Coisas que nunca o olho viu e coisas que nunca o ouvido ouviram, é o que nós vamos ver e vamos ouvir, porque Deus tem preparado para nós. Então quando secou aquele ribeirão, eu acho que Elias falou assim, nossa, a crise se agravou. Só que Deus falou para ele, levanta daí, porque eu já ordenei que uma mulher viúva, pobre, lá numa cidade chamada Sarepta de Sidom, te sustente. Então você que está preocupado com o dia de amanhã, você está preocupado com o seu sustento, preocupado com uma situação que está vivendo, que está meio embaraçosa, saiba de uma coisa, levanta de onde você está aí e dá um glória a Deus,
porque Deus já providenciou para você o teu sustento, o remédio que você precisa, a cura que você precisa, a provisão de Deus, ela já foi preparada para você. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, o milagre que Deus ia fazer agora na vida de Elias era maior do que aquele outro que ele vivenciou. Ele podia estar satisfeito. Se fosse eu como profeta no lugar de Elias, eu ia glorificar o nome de Deus, eu ia testemunhar para todo mundo, olha, Deus fez um grande milagre na minha vida. Nem que não fizesse mais nada. Olha, o mundo inteiro passou fome e sede, mas Deus me levou lá num lugar, num ribeiro chamado Querite, e de lá eu tomava água cristalina ali da fonte ali. E de manhã vinham os corvos me trazer pão e carne. E os garçons, né, corvos, me traziam pão e a carne. Um milagre maior que esse. Eu acho que muitas pessoas iam se converter com esse testemunho meu. Já estava bom demais. Só que sabe de uma coisa, você que está glorificando a Deus aí, lembrando dos testemunhos que você teve, das bênçãos grandes que você recebeu, glorifique, sabe por quê? Porque Deus tem mais, porque Deus é mais, porque Deus tem milagres maiores para realizar na tua vida, Deus tem provisões maiores para dar para você a partir de agora ainda, muito mais, muito mais. O que estava para esperar a Elias e aquela mulher era algo muito mais, porque Deus é mais. A hora que você pensa que acabou, não acabou, porque a fonte de Deus é uma fonte inesgotável. Aí chega Elias lá, obedeceu a palavra de Deus, levantou daquele lugar lá, da beira daquele ribeirão que estava seco, e foi em direção, diz a palavra de Deus, que lá, levantou-se, então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, diz que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Então eu estava lá, testificou, ele encontrou a mulher viúva apanhando uns cavacos de lenha. Tudo indicava que ela ia cozinhar. Aí diz a palavra de Deus que ele chamou aquela mulher e falou, mulher, me traga uma vasilha, um pouquinho de água para mim. Olha só, naquela época, como eu falei, fazia 3 anos e 6 meses que não chovia sobre a terra. A água ali era uma substância rara, preciosa. Mas diz que a mulher não hesitou, foi lá dentro, pegou uma vasilha de água qualquer e colocou a água e trouxe para Elias. Elias bebeu aquela água, ele deve estar com sede. Daí ele falou, agora você vai lá dentro e traz um pedaço de pão na sua mão e traga para mim. E a mulher falou, olha meu senhor, vive o Senhor, vive o teu Deus, né? Mas eu não tenho um pedaço de pão, não tenho nem um bolo pequeno, não tenho nada. A única coisa que eu tenho lá dentro de casa é um pouquinho de azeite na botija e um punhado só de farinha na panela, o qual eu vou amassar, vou juntar os dois, vou fazer um bolo pequeno e vou comer eu, meus filhos, e depois nós vamos morrer, porque a crise aqui é muito grande. Mas Elias falou, não. Você faz assim como você falou, você vai lá, pega o azeite, pega a farinha, você amassa, você faz um bolo, um pequeno bolo, pode ser um pequeno, e traga a tua mão aqui fora primeiro para mim. E diz a palavra de Deus que a mulher também não hesitou, ela foi lá para dentro, ela obedeceu a palavra de Deus. Mas uma coisa eu quero chamar a sua atenção, nota que Elias falou, você vai lá dentro, você pega esse pouquinho de azeite, você pega esse punhadinho de farinha que você tem na panela, você mistura os dois, faça um bolinho pequeno e traga para mim. Se nota que o profeta não mandou ela fazer uma coisa grande, não, você traga um bolo enorme de aniversário, você traga um bolo de 2 andares, então você pega lá um caldeirão de azeite, você pega um cesto de farinha, não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus do milagre. Ele, para fazer coisas grandes, ele usa coisas pequenas. Por isso que Elias falou, viu, traga aqui um bolo pequeno para fora. Pega aquela pouquinho de farinha que você tem, pega aquele pouquinho de azeite que você tem, misture ele, faça um bolo pequeno, porque o que Deus vai fazer com essas coisas pequenas são coisas grandes. Então você que está aí do outro lado, tem um salário pequeno, tem um emprego pequeno, humilde, tem uma aposentadoria simples, pequena, as pequenas que você tem,
Apresente para Deus e você vai ver a grandeza que Deus vai manifestar na sua vida. É assim que Deus trabalha. Deus não pega coisas grandes para fazer grandes milagres, porque Ele é o grande, Ele é o poderoso, Ele é o dono do milagre. Aqui também tem outra coisa que nós temos que ver. Olha a fragilidade do homem de Deus. Olha a fragilidade daquela mulher. Reflete em nós hoje. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós precisamos das providências de Deus, nós precisamos de Deus. O profeta e aquela mulher viviam num tempo de crise. O profeta e aquela mulher viúva, sem marido, com crianças pequenas para criar, com uma situação econômica totalmente complicada, dependiam de Deus. Dependiam totalmente de Deus. Olha só, a quem eles recorreram todo o tempo? Foi em Deus. Foi a palavra de Deus, foi o Espírito de Deus que dirigiu esse profeta e essa mulher. Durante todo o tempo dessa conversa, desse relacionamento, desse processo. Outra coisa que nos chama a atenção aqui é que aquela mulher, como eu quero dizer para vocês, quando ela levou para fora aquele copo de água, aquela vasilha de água, não sei se era um copo, era uma botija, era um recipiente de barro, sei lá do que era. Quando ela levou para fora, na sua própria mão, o profeta falou, olha, eu quero que você traga na sua própria mão um pedaço de pão para mim, na tua mão. Quando aquela mulher ela levou para fora aquilo, ela levou para fora da casa dela a miséria, o espírito da miséria, o espírito da morte, o espírito da tristeza e tudo que havia de ruim na casa dela. Parecia que quem ia ser abençoado e suprido era o profeta. Não. Aquela mulher, ela foi abençoada. E também o profeta foi abençoado por Deus por obedecer a palavra de Deus. Então, em tempo de crise, o que nós aprendemos? Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a voz de Deus. Olha, Deus levanta daí onde você está, da beira desse ribeirão seco, e vai até Sarepta de Sidom, que ali eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Ele não questionou. Eu podia falar, se fosse no lugar de Elias, assim, Senhor, eu vou lá numa cidade lá, eu não posso escolher a cidade, eu quero uma cidade melhor. Eu quero uma cidade que tenha maior, que tenha mais recursos. Eu gostaria que fosse um empresário, né, que me patrocinasse. Agora Deus vai mandar uma viúva me sustentar, e uma mulher ainda pobre, e uma mulher ainda com filhos pequenos para sustentar. Mas note bem, que ele não olhou nada desse contexto, nada dessa circunstância, ele somente olhou uma coisa. Ele procurou ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e obedeceu. Ele levantou e ele obedeceu a voz de Deus. E outra coisa, quando o profeta falou com ela não ficou questionando, mas esse profeta aí é pobre também, esse profeta estava sustentando por corvo, estava bebendo lá de ribeirão, agora vem pedir uma ajuda para mim. Mas que profeta que isso aí? Isso aí não é profeta. Não. Ela não olhou a situação econômica do profeta. Ela não olhou também para as fraquezas do profeta, porque o profeta também era homem. Tanto é que lá no livro de Tiago diz, né, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orando a Deus, não choveu por 3 anos e 6 meses. Quando ele orou novamente, Deus deu a chuva sobre a terra, e a terra produziu seu fruto e deu semente e deu pão àquele que come. Aquela mulher viu ele com olhos de profeta, como um profeta. Ela viu ele como um homem de Deus. E diz a palavra de Deus então que ela obedeceu também, levou a água e levou ali também o pequeno bolo que ela fez ali com aquele pouquinho punhado de farinha, aquele pequeno fiozinho de azeite. Então você fala assim, não, eu vou servir a Deus, mas como que eu vou servir a Deus? Eu sou pequeno, sou pobre, eu tenho poucos recursos. Irmãos, os recursos não vêm de nós. Os recursos eles provêm de Deus. É Deus que vai dar provisão para nós.
Quando Jesus mandou a primeira comissão de discípulos para fazer a pregação do Evangelho, ele falou assim, não leve nada não, não leve bolsa, não leve comida, não leve água, não leve nada. Não leve dinheiro, não leve nada. Vocês vão fazer a obra de Deus, e Deus vai trazer a provisão. Então você vê como que Deus trabalha. Então foi muito importante esse tipo de coisa, a fé, a obediência. E a palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 61, estava lendo hoje, e também no livro de Lucas, capítulo 4, Jesus também tomou essa palavra e falou que era sobre ele, e realmente sobre ele que a palavra de Deus fala. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. E ele vai falando lá das grandes obras que o Espírito do Senhor ele vai fazer em nossa vida. Então, essa mulher, quando ela levou para fora aquele pequeno bolo, ela levou para fora o espírito da miséria, o espírito da crise, ela levou para fora o espírito da morte que havia na casa dela, ela levou o espírito de tudo que era coisa ruim, e ela levou para dentro da casa dela o Espírito de Deus, que veio através da palavra de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que no livro de Gênesis, a palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus, através do seu poder, do poder da sua palavra, começou a falar, haja luz. Então havia luz, que haja porção de terra. Então começou o Espírito Santo a trabalhar e formava aquela porção de terra, haja luminares e houve luminares. E tudo que Deus criava, ele via que era bom. Mas tudo isso tinha a participação do Espírito de Deus que estava ali sobre aquela face da terra que era sem forma e vazia, ele estava ali sobre a face das águas. Eu quero dizer que antes mesmo de Elias chegar ali e profetizar sobre essa mulher, levar para ela uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, o Espírito do Senhor já estava pairando ali sobre o coração, sobre a porta da casa daquela mulher. E quando Elias chegou ali e começou a falar a palavra de Deus, o Espírito de Deus começou a criar provisão, a criar força para aquela mulher enfrentar aquela crise, a criar poder na vida daquela mulher, a mudar a história daquela mulher, como mudou a história dela, dos filhos dela, do próprio profeta Elias. Eu quero dizer para você uma coisa, nós estamos vivendo um tempo de crise? Estamos sim, mas sabe de uma coisa? O Espírito de Deus está pairando sobre nossos corações, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossos empregos, sobre nossas coisas. E diga uma coisa, que essa palavra que está sendo pregada está movimentando o Espírito de Deus na sua vida para que você seja abençoado, para que mude a situação da sua vida, para que mude qualquer coisa que não esteja bem. Deus vai mudar tudo isso, porque Deus é poderoso. Então eu quero que você nessa noite, você creia nessa palavra, que Deus ele está trabalhando em nossa vida. Eu quero dizer uma coisa para você, hoje quando eu estava conversando com o pastor, não vai ser cientista que vai vencer essa praga do coronavírus. Não vai ser os homens inteligentes que vai vencer o coronavírus. Não vai ser remédio, que não tem remédio. Não vai ser hospital, não vai ser técnica, não vai ser inteligência emocional, não vai ser nada que vai vencer. Sabe quem que vai vencer esse vírus, essa praga que está vindo aí? São os crentes. São os homens de Deus com sua fé, porque nós, crendo no poder de Deus, somos nós que vamos vencer esse inimigo, somos nós que vamos vencer essa praga. Moisés ali esteve com o povo no Egito, ele passou, a praga passou por cima, todas as pragas que vieram sobre os egípcios, passou por cima do povo de Deus, nenhuma delas atingiu o povo de Deus. Deus sempre foi vitorioso na fome, foi vitorioso nas pestes, foi vitorioso nas doenças, nas enfermidades, nas calamidades, em tudo Deus ele sempre foi soberano. E diga uma coisa, essa batalha é nós que vamos vencer através da oração, através da crença e do poder na palavra de Deus. Eu creio que essa palavra está queimando esse vírus agora em nome de Jesus. Eu creio que a nossa fé é ela que vence o mundo. Então nós temos que crer dessa forma. Foi dessa forma que Elias enfrentou a crise econômica,
a crise de água, a crise de comida. Foi dessa forma que aquela mulher enfrentou a crise da falta de pão na sua casa, da falta de seu marido ali dentro de casa. Foi ela crendo na palavra de Deus. Esse é o nosso remédio. A palavra de Deus fala que se você não se estribar no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria, mas crê nos mandamentos de Deus, crê no Senhor, isso vai ser remédio para o teu umbigo, vai ser remédio para os teus ossos. Então a palavra de Deus é um remédio para nós. Então creia nisso aí, eu tenho certeza que através das nossas orações, através da meditação na palavra de Deus, através no crer na palavra de Deus, que nós vamos vencer esse vírus, essa praga e outras que poderão vir. A palavra de Deus diz assim: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E esta fé que vence e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. É nossa fé que vence o mundo. Então Elias venceu aquela crise, foi através da fé. Quando Deus mandava ele pregar, ele estava com necessidades, faltava comida, faltava água, faltava um lugar para ele dormir, mas Deus sempre supria. Então nós sempre estamos aí, como Paulo falou, nós somos reputados como ovelhas de matadouro. Cada dia tem uma luta, cada dia tem um problema, cada dia tem um desafio, cada dia tem uma coisa. Mas sabe de uma coisa, não se intimide por causa das necessidades, por causa das coisas que ainda não estão sob o controle seu, mas está sob o controle de Deus. Então Elias, ele não se intimidou. Eu lembro muito bem também daquela passagem, eu gosto muito de pregar ela, quando Pedro e João foram para o templo Formosa para orar. Eles estavam sem dinheiro nenhum no bolso. Eles estavam sem dinheiro para dar 10 centavos, 5 centavos de esmola para o mendigo. Eu creio que essa situação deixaria muitos cristãos de hoje constrangidos. E não vou dizer, não ter vergonha de falar, até mesmo eu ficaria constrangido. Quem sabe muito de nós ia enterrar nossos dons e de não poder orar com uma pessoa, porque falar, pô, se eu não tenho 10 centavos no bolso, 1 centavo, R$1 no bolso, o que sou eu para orar para um mendigo, orar para uma pessoa doente, orar para um paralítico? Mas olha, irmãos, eu digo uma coisa, eu preguei essa palavra lá em São Paulo, na Vila Formosa, na nossa amada igreja lá. Pedro e João não se intimidaram com as necessidades. E é o que acontece muito hoje com o crente, porque eu estou desempregado, porque eu estou faltando isso, faltando aquilo, porque não, Deus é a tua provisão. Diz que Pedro e João então pegou e falou para o homem, olha para nós. O homem olhou para eles. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta-te em nome de Jesus Nazareno. Diz que aquele homem que desde o ventre da mãe dele, ele era paralítico, diz que ele deu um salto sobre os seus artelhos. Ele não tinha artelhos, irmão, não tinha pé, não tinha perna, não tinha nada, ele era aleijado. Ele tinha da cintura para cima, mas diz que aquele homem deu um pulo para cima e se firmou nos seus artelhos, quer dizer, nos seus pés, nos seus tornozelos, na sua perna, e entrou para dentro do templo Formosa, dando glórias a Deus e louvando a Deus. Olha só, então o inimigo ele quer tirar o nosso foco. O inimigo ele quer tirar o nosso ânimo de servir a Deus. O inimigo ele quer que nós sintamos inferiores. O inimigo não quer que você seja ousado. Mas no tempo de crise nós temos que ser ousados, porque nós temos um Deus ousado. Nós temos um Deus que supre nossas necessidades. Tanto é que ele fala, diga ao fraco, eu sou forte. Então eu creio que Paulo e Silas podiam falar, eu sou forte. O Elias estava fugindo de uma mulher maligna chamada Jezabel, de um rei. Elias passou pelo deserto e passou por uma caverna escura, fugindo. E depois ele foi sustentado por corvos com pão e carne de dia e pão e carne à noite. E bebia da água cristalina do Ribeirão Querite. E depois Deus preparou um milagre maior ainda de ser sustentado por uma viúva pobre com filhos pequenos para criar. Então Deus é maravilhoso. Então eu quero que você não desanime. Que no tempo da crise que Deus vai dar vitória para você. No tempo da crise que Deus ele vai levantar você. E aqui diz a palavra de Deus. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim,
e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então uma coisa eu digo para você, nós nunca podemos dizer que não temos nada. Aquela viúva também, que tinha os filhos que estavam sendo levados para ser escravo, em troca da dívida que a mulher tinha, que o marido tinha morrido, tinha falecido, ela agora uma viúva, ela foi falar com Eliseu, Eliseu perguntou para ela, mulher, o que você tem na sua casa? Não tenho nada. Não, mas como assim não tem nada? Ela não tem nada mesmo? Nada? Ah, não, sim, tenho sim. Eu tenho um pouquinho de azeite, uma botija, mais nada. Ah, é? Então você vai lá, pede vasos emprestados para os teus vizinhos, para os parentes, mas não pede pouco não, pede muito, muito, vaso grande se for possível. E vai lá, fecha a porta sobre você, sobre seus filhos, fica só você e seus filhos lá dentro, e você ora a Deus. E você pega esse pouquinho de azeite que você tem e vai colocando nas vasilhas. Vai colocando, mas vai colocando com fé, viu? E vai orando. Diz a palavra de Deus que a mulher obedeceu. O segredo, irmãos, do crente é obedecer. Né? O abecedário de Deus é obedecer. Então, aquela mulher fez isso. E surpreendentemente, de uma crise, Deus fez um grande milagre. Começou a derramar aquele pouquinho de azeite e enchia cada vaso enorme assim. E aí quando ela falou, viu, traga mais que já enchi todos esses vasos aqui. Acabaram os seus vasos. Aí o azeite parou. Aí ela foi falar para o profeta, eu falei para o senhor que não tinha nada em casa, né? Você falou que não tinha nada. Então eu tinha um pouquinho de azeite, eu obedeci sua palavra, pedi vaso emprestado para os parentes, para os amigos, peguei uns vasos enormes lá, encheu, aquele pouquinho, encheu aqueles vasos enormes de azeite, estou com cheio de azeite lá em casa agora. O profeta olhou para ela e falou, então, você disse que não tinha nada, né? Então agora sabe o que você faz? Você vai lá, pega o azeite, vende o azeite, você paga a sua dívida, come aquele azeite que ficou na sua casa e vive o resto. Deus fez um grande milagre. Então você que está apertado aí, você que está com uma situação difícil aí, se anime. Porque Deus vai fazer uma grande reviravolta com essa crise que está passando aí. Deus ele vai mudar, Deus vai fazer um grande milagre, mas você tem que crer na palavra de Deus. Como aquela mulher creu na palavra de Elias, que era a palavra de Deus, você tem que crer nessa palavra. Você vai falar, não, o pastor Manuel é homem, e o pastor Luiz é homem, o pastor Érico é homem, o pastor João é homem. Nós somos homens, homens de Deus. Mas se você crer na palavra de Deus que está em nós, esses grandes milagres vão acontecer na tua vida. Então, o nosso Deus, como eu preguei aqui na oração mesmo que eu falei, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. O que nós precisamos hoje é de homens e mulheres que creiam como aquelas pessoas criam na palavra de Deus. Que mesmo a circunstância falando não, falando que está tudo errado, que é o fim, elas acreditavam. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Aquela mulher não estava vendo saída nenhuma, mas ela creu. Não, um grande milagre vai acontecer. E sabe de uma coisa? Quando aquela mulher colocou para fora aquele bolo, ela colocou para fora o espírito da miséria, o espírito da morte, o espírito da incredulidade, e ela levou para dentro da casa dela o Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que onde é o Espírito de Deus, aí a liberdade. Jesus falou assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o que eu acho mais interessante nessa ceia de Jesus, é que ele não fala assim, olha, eis que estou à porta e bato, prepare uma ceia aí para mim, não, ele vai preparar tudo. A mesa é nossa, mas ele vai preparar tudo para pôr na mesa. Ele vai preparar tudo para essa ceia. Essa ceia vai ser completa. Essa ceia ela vai ser poderosa. Essa ceia vai alimentar a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Aquela viúva nunca mais foi a mesma. Eu creio também que o ministério de Elias nunca mais foi o mesmo, foi fortalecido. Nessa noite Deus está fortalecendo ministérios. Nessa noite Deus está fortalecendo pessoas que estavam fracas. Você que estava achando fraco, diga, eu sou forte.
Paulo, quando estava orando a Deus sobre um espinho na carne, Deus falou para ele: Paulo, basta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então Paulo começou a dar glórias a Deus, falou: então agora eu vou dar glórias a Deus pelas minhas fraquezas, pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, porque eu sei que quando eu estou fraco eu sou forte, porque Deus está comigo, Deus Ele me ajuda, Deus Ele me dá uma saída, Deus Ele realiza um milagre, Deus Ele usa minhas mãos, Deus usa a minha boca, e se não usar a minha, vai usar de Pedro, vai usar de João, e assim é. Irmãos, nós não estamos sozinhos nessa crise. E volto a profetizar como um homem de Deus: quem vai vencer essa peste é o povo de Deus. Porque para isso que Deus levantou um povo forte na terra, para desafiar essas obras do inferno. Eu falei, não é cientista que vai vencer isso aí. Não é político, porque os políticos estão tendo proveito da situação para se enriquecerem. Estão cegos. Mas o povo de Deus que enxerga, que vê, que tem o colírio nos seus olhos de Deus, é Ele. Através, Pai amado, desse relacionamento, através desse contato, Pai amado, o ministério dele foi abençoado, aquela mulher foi abençoada, Pai amado. Então eu peço que nessa noite, meu Deus e meu Pai, o Senhor dos céus olhe para cada situação, para cada mente agora, para cada coração agora, Pai. E supre, Pai amado, de acordo com cada necessidade de cada coração que está agora clamando ao Senhor. Pai amado, eu liberei a Tua palavra. E eu mesmo disse aqui, confessei, Pai amado, que não é cientista que vai vencer essa peste da atualidade, Pai. Mas eu creio que é o poder de Deus que vai vencer, que é o Teu povo com o Teu poder, com a oração e com a palavra, e com o Teu Espírito que vai vencer essa obra maligna, Senhor. Pai amado, que essa peste, que esse vírus agora cesse a sua fome de morte, de doença agora. E eu ordeno agora, pelo poder que é na palavra, pelo poder que é no Espírito Santo, que ele seja queimado pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Aonde tiver esse vírus, aonde tiver, meu Deus e meu Pai, uma febre, aonde tiver uma tosse, aonde tiver qualquer sintoma em qualquer corpo físico, material, animado ou inanimado, Senhor, nós te pedimos agora que seja queimado do alto até a raiz e que ele seja anulado em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai amado, guarda o Teu povo, Senhor, como o Senhor guardou o Teu povo naquela noite que o anjo da morte passou sobre, Pai amado, todas as casas, levando embora cada primogênito, Senhor. Que se esse vírus ele tiver ainda força para passar, Pai amado, na cidade, nas casas, que ele passe por cima de nossas casas, de nossas vidas, porque o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Tua palavra diz que nenhum mal te susterá, e nem praga alguma chegará à tua casa. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, Pai amado. E nós te pedimos, ó Pai amado, o fim dessa peste, para que o Teu nome seja glorificado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Glorifica o Teu nome, Senhor, através dessa palavra, através desses louvores, através dessas orações. E use Teus servos, ó Pai amado, para levantar as mãos santas, sem ira nem contenda, e para liberar a bênção e a vitória, Senhor, como Elias fez. Embora estando perseguido, embora estando com muitas necessidades à sua volta, ele não se acovardou, ele não se acanhou, não se intimidou, mas ele foi ousado e fez a Tua obra. Como Pedro e João não se intimidaram pela falta de dinheiro, pela falta de recurso financeiro, mas mandou o mendigo olhar nos olhos dele: olha para nós. E quando olharam para ele, ele proferiu: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus o Nazareno. Pai, que nós possamos ter a coragem, a ousadia de Deus, de mandar as pessoas que estão sofrendo com enfermidades, peste, doença, a olharem para nós. E no nome de Jesus, nós ordenarmos a bênção da cura e da libertação total e completa em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louva, Daniel. As circunstâncias me dizem que este
o meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim, mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim. Aleluia. Eu sei que existe um brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu Glória a Deus. coração e jamais vai se esquecer de mim. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Peço que você olhe para mim. Quando Elias, antes de Elias fazer esses grandes milagres e ser usado tremendamente por Deus, ele estava numa caverna. E Deus pediu para ele sair da caverna e ser um homem ousado. Deus está pedindo para você essa noite a mesma coisa, para mim a mesma coisa. Saia da caverna, saia da escuridão dessa caverna e seja um homem ousado como Pedro e João, como o próprio Elias foi, e seja um agente de milagre de Deus. Como eu volto a falar mais uma vez, nós faremos a diferença, porque nós somos o povo escolhido de Deus. Deus usou Elias para fazer uma grande mudança naquela mulher e naquele país inteiro. E Deus vai nos usar para fazer mais um grande milagre nesse país, nesse mundo, cheio de incerteza. E que o amor de Deus o Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Teu Santo Espírito, seja com a igreja de Laranjal Paulista, de São Paulo, de Piracicaba, e com todas as igrejas da face da terra que pregam o Teu Evangelho. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos encerrados em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Muito